convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5. Deus amado, Deus querido, pelas misericórdias de Cristo, é que estamos aqui, reunidos no Teu nome. Te pedimos, ó Pai, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que a voz do Senhor Jesus Cristo possa se fazer ouvir neste lugar. Que nós possamos ser aqueles que vêm, que participam, que vivem os prodígios de Jesus Cristo. Que o Senhor opere a sua obra sobrenatural em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai. E abençoe as nossas famílias. No nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5, eu estarei lendo do versículo de número 17, um texto um pouco mais extenso, até o versículo 26. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Este foi um episódio que chamou muito a atenção dos discípulos de Jesus Cristo. Quando nós queremos ter uma visão mais completa do episódio, lemos o que é narrado nos 3 evangelhos sinópticos, a saber, em Mateus, em Marcos e também aqui em Lucas. O que
passou naquele dia extraordinário. Naquele dia em que Jesus estava ministrando aos doutores da lei. Eu imagino os debates, as conversações que deveriam estar acontecendo com todos aqueles sábios homens vindo de cidades e aldeias de Israel. E ali todos eles se encontraram. Possivelmente Jesus estava então no meio e ao redor de Jesus se encontravam todos aqueles sábios, todos aqueles doutores. Quando de repente aquela realidade, aquela ministração, aquela pregação de Jesus Cristo foi interrompida. Interrompida por amigos que queriam que um homem paralítico pudesse chegar até Jesus Cristo. Aquele homem não tinha condições dele mesmo, por ele próprio, chegar até Jesus Cristo. Ele carecia de ajuda para chegar próximo de Jesus. De outra maneira, ele jamais conseguiria aproximar-se de Jesus, de onde Jesus estava. Esses seus amigos o carregaram. Como é bom termos amigos. Como é bom termos amigos, amigos que nos apoiam, amigos que nos incentivam, amigos que nos ajudam, mas, neste caso, especialmente, amigos que nos carregam. E não apenas nos carregam, mas amigos que nos levam a Jesus Cristo. Que eu e você possamos ser esse tipo de pessoa, esse tipo de amigos, que levam seus amigos, juntamente com todas as suas dificuldades, até Jesus Cristo. Quando aqueles homens chegaram aonde estava Jesus, aqueles homens viram um obstáculo, havia uma multidão. Eu posso supor, imaginando, que de cada aldeia deve ter saído, além dos rabinos, dos mestres da palavra, dos escribas, dos fariseus, que ali foram para inquirir, para conversar, para dialogar, para até questionar com Jesus Cristo, porque essa é a maneira do judeu ensinar, do judeu aprender, até nos dias de hoje. Eles dialogam, eles discutem, eles levantam a voz, e às vezes parece que há uma verdadeira contenda entre eles, mas não, estão estudando, por incrível que pareça, estão estudando a palavra. E creio que não era muito diferente. E creio que com cada um daqueles homens vieram outras pessoas, de suas cidades, de suas aldeias, de modo que a casa onde estava Jesus se encheu. Se encheu a tal ponto que as pessoas buscavam ouvir. Era um acontecimento muito especial na comunidade. Jesus estava falando e homens com capacidade estavam questionando e Jesus, com maior capacidade, estava respondendo. Eles viram impedimentos. O seu amigo não poder andar era um impedimento. O peso do seu amigo para levar até Jesus também era um impedimento.
o fato das multidões estarem ali, isso também era um impedimento. E eles buscaram solução para todos esses impedimentos. Às vezes nós queremos que Deus dê todas as soluções, mas nós temos que nos envolver e nós temos que procurar também fazer com que haja nossas próprias soluções. Eles estavam dispostos a fazer tudo para que o seu amigo chegasse até Jesus. Estaríamos nós, eu e você, dispostos a fazer isto? Dispostos a levarmos a todo custo uma vida até Jesus Cristo? Veja aquelas pessoas, aqueles amigos, cooperaram uns com os outros e, acima de tudo, conjuntamente cooperaram com aquele homem enfermo. E o levaram até o telhado. E eu poderia falar assim, numa linguagem mais contextualizada, destelharam, abriram um caminho e baixaram até Jesus aquele homem aleijado. Eles baixaram até Jesus. Tudo isso nós conhecemos que é a narrativa, que Jesus curou aquele homem, que algo maravilhoso aconteceu, que no final as pessoas disseram com temor no coração, sabendo que Deus estava operando tudo isso. Hoje vimos prodígios. Esse é o destino de nossas casas, esse é o destino de nossas vidas, vermos prodígios. Eu não me satisfaço com nada menos do que isto, de vermos prodígios, de vermos maravilhas. E você dirá, mas o que isso tem a ver com uma palavra para a família? Meus irmãos, Jesus esteve numa casa. Uma casa acolheu a Jesus, bem como acolheu aos seus discípulos que vieram com ele. Uma casa. Mas logo correu a notícia que Jesus estava naquela casa. E muitas pessoas, incluindo estes amigos, com este homem enfermo, este homem paralítico, foram até a casa que acolhera a Jesus Cristo. Portanto, eu quero usar as palavras de Moody: se Jesus estiver em sua casa, logo seus vizinhos saberão. Jesus tem que estar na minha casa, Jesus tem que estar na tua casa, na nossa casa, a tal ponto que os nossos vizinhos, os mais próximos e os mais distantes, queiram ir à nossa casa. Eles não irão à nossa casa porque a nossa casa é bonita ou luxuosa, ou é uma casa com muita comida. Eles irão à nossa casa por um único e exclusivo motivo. E se Jesus não estivesse naquela casa, ninguém teria ido. Essas multidões, estes escribas, estes fariseus, vindos de todas as aldeias, de todas as cidades, eles não estariam lá se Jesus não estivesse lá. A
A pergunta que eu faço é: Jesus está na nossa casa? Se Jesus estiver na nossa casa, é impossível ocultar esse fato. Jesus está lá e logo todos saberão que Jesus está lá. E eles virão à nossa casa. A sua casa é o lugar onde Cristo atrairá as multidões. A sua casa é o lugar onde Cristo fará maravilhas. E as pessoas verão prodígios da parte do Senhor em nossas casas. As nossas casas têm que ser o palco do sobrenatural de Deus. Minha família, tua família, nossos lares, nossas casas, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim como o Senhor disse a Zaqueu, o publicano: hoje me convém pousar em sua casa. E estando Jesus na casa de Zaqueu, Jesus, depois de ouvir todas as palavras de Zaqueu, disse: hoje houve salvação nesta casa. O Senhor deseja que a nossa casa seja o teatro da manifestação do poder de Deus. A tua casa será uma casa atraente se Jesus estiver na tua casa. Ah, mas, pastor, ninguém vai à minha casa. Então, está faltando algo na tua casa. Algo que atraia as pessoas à tua casa. Esse algo mais não sou eu, esse algo mais não é minha família, esse algo mais é Jesus em minha casa. Eu posso ter um excelente testemunho, um bom caráter, a minha família pode ser uma família muito bem estruturada, maravilhosa, também contando com um bom testemunho, mas ela e eu não somos os atrativos que fazem com que a multidão chegue à nossa casa. Há multidões esperando para verem prodígios que acontecerão pela manifestação da pessoa e do poder de Jesus Cristo. A pessoa e o poder do Espírito Santo em nossos lares, em nossas casas. Muitas vezes, quando ministramos a família, falamos de várias coisas que são necessárias que existam na família. O respeito, a harmonia, o amor, a disciplina, a provisão, os cuidados, a dedicação. Eu poderia citar uma lista enorme de coisas muito úteis de estarem na nossa casa. Como é bom haver amor em nossa casa. Como é bom haver disciplina, regra em nossa casa. Como é bom haver em nossa casa harmonia, respeito uns aos outros. Como é bom que pais se convertam a filhos e que filhos se convertam a pais. Como é bom
que a mulher saiba não apenas amar, mas também se submeter, estar debaixo de uma mesma missão com o seu esposo. Não estamos falando de submissão no sentido de subserviência, mas de submissão no sentido de ambos estarem comprometidos com a mesma visão, com a mesma missão, com o mesmo trabalho, com o mesmo lar, com a mesma família, dedicados. Até mesmo eu usaria o termo consagrados. Como é bom tudo isto, mas há algo que supera todas essas coisas, que é Cristo estar em nossa casa. A minha pergunta a você: você já convidou Jesus hoje a estar em sua casa, a estar no meio da sua família? Se ninguém está batendo a tua porta, se ninguém está se aproximando, buscando algo de Jesus na tua casa, nós devemos rapidamente dizer: Senhor, Tu estás aqui, Tu estás se manifestando na minha casa. Senhor, é necessário que o Senhor esteja aqui e que o Senhor seja elevado, seja exaltado. Eu devo elevar, eu devo engrandecer, eu devo exaltar o Senhor na minha casa. E se eu fizer isto, Cristo atrairá todos para si mesmo. É necessário, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós tenhamos essa postura. Eu digo e repito a você: se as pessoas não estão batendo a nossa porta, há pessoas que dizem: eu não quero ser incomodado por vizinho algum. Então você não entendeu a missão que você tem, de pregar o Evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, indo à Judéia, a Samaria e até os confins da terra, transformando cada casa numa agência, termo que é falado por tantos, hoje menos, infelizmente, mas por tantos ministros de Deus, que cada casa seja uma agência do reino de Deus. Nós devemos estar prontos para que a nossa casa receba vidas e possa ela até mesmo ser destelhada. Não é fácil ter Jesus em sua casa. É maravilhoso ter Jesus em sua casa, mas isso traz consequências. Eu volto a dizer: se Jesus está na sua casa, logo seus vizinhos saberão, logo outras pessoas saberão, e elas quererão ir até a tua porta, não para pedir como aquela, vamos dizer, boa vizinhança: vizinho, tem uma xícara de açúcar? Eles querem outra coisa. Eles vão querer esse diferencial da nossa casa, que é a pessoa de Jesus. Noto que alguém está com vocês aí, que esse alguém faz a diferença. Viemos aqui porque o poder de Deus para curar está com ele, porque o poder de Deus para libertar está com ele, porque o poder de Deus para perdoar pecados e salvar vidas está com ele. Nós ouvimos que Jesus está na sua casa.
Nós podemos ver, a partir da nossa casa, uma luz diferente, uma presença diferente. Eu oro ao Senhor que todas as famílias dessa igreja tenham essa preciosa experiência, porque Jesus está na nossa casa. Logo as pessoas concorrerão à nossa casa. Logo as pessoas pedirão para entrar na nossa casa. Pedirão para ouvir a palavra do Senhor na nossa casa. Desejarão elas e buscarão soluções para as suas vidas. E não somente nossa casa se encherá de muitas vidas, como haverá aqueles que levarão vidas que estão impossibilitadas de chegar, que possuem impedimentos para entrar, e elas não medirão esforços para que eles cheguem e se encontrem com Jesus Cristo em nossa casa. Meus irmãos, eu escolhi esse texto, porque esse texto para mim indica exatamente isto. Se Jesus está na minha casa, as pessoas virão à minha casa para se encontrar com Jesus, para ouvir a Jesus, para serem curadas, libertas e salvas por Jesus, porque Jesus está na nossa casa. Jesus está na nossa vida. Jesus está na nossa casa. Algo de extraordinário tem que acontecer, porque Ele está em nossa casa. Eu não sei quantas outras casas havia nesse lugar onde Jesus estava. Mas eu sei do seguinte: as multidões só estavam numa casa. Na casa em que Jesus estava. Nas casas em que Jesus não estava, não havia ninguém, a não ser, possivelmente, os próprios moradores de cada casa. Mas aonde Jesus estava, os fariseus, os escribas, as pessoas, não apenas a vizinhança, mas de lugares longínquos e distantes, vinham porque Jesus estava ali. Se a nossa igreja também, porque a igreja é comparada a uma casa. Quantas vezes lemos nas Sagradas Escrituras fazendo referência à igreja, dizendo a igreja que se reúne na sua casa. Se Jesus estiver na nossa igreja, e você dirá, mas Jesus pode não estar numa igreja? Pergunte a Laodiceia. Pergunte a Laodiceia se Jesus pode não estar dentro de uma igreja. Pois a igreja de Laodiceia, Jesus disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Para que Jesus entre em nossa casa, é necessário que venhamos a abrir a porta para Ele. Está Abraão do lado de fora de sua tenda. No momento em que o sol está mais alto, mais forte, Abraão não está debaixo da sombra que lhe produz a sua tenda. Abraão está do lado de fora. Muito se discute
por que Abraão estaria do lado de fora? Não sabemos ao certo, mas notamos que Abraão, este homem que era obediente a Deus, buscava cumprir os princípios divinos que ele havia recebido de Deus em sua vida. E um deles era a hospitalidade. Abraão, com seus olhos, e isso imagino eu, buscava, naquela região tão desértica, o que poder fazer para cumprir os princípios ou os mandamentos de Deus. Quando ele enxerga ao longe aquelas pessoas caminhando e se aproximam, corre até eles e pede que eles lhe deem a graça de serem recebidos por ele, Abraão, em sua casa. E assim, Abraão abre a sua tenda, sem saber, e hospeda a anjos. E não apenas anjos, mas o próprio Senhor. Será que nós estamos abrindo a nossa casa como Abraão abriu a sua tenda? Até hoje, nos casamentos judeus, se monta uma tenda com abertura para 4 pontos cardinais: norte, sul, leste, oeste, que representa que aquela família que está agora sendo formada, está sendo formada no mesmo princípio da família de Abraão, Abraão e Sara, com os mesmos princípios de hospitalidade, tem sempre a sua tenda aberta aos que vêm do norte, do sul, do leste e do oeste. E nós devemos ter a nossa casa, a nossa tenda, a nossa vida aberta para recebermos a pessoa do Senhor Deus, a pessoa de Jesus. A minha casa é um ambiente comum, como qualquer outra casa, é um ambiente comum, mas quando Cristo entra na minha casa, ela se torna um ambiente incomum. Ela não é mais um ambiente ordinário. E eu não estou querendo dizer que casa nenhuma é pejorativamente ordinária, porque a palavra ordinário significa comum. Ela se torna um ambiente extraordinário pela presença divina. Amados irmãos, torne a sua casa, torne a sua família um ambiente, uma realidade extraordinária. Uma realidade extraordinária, um ambiente extraordinário. Torne tua casa, torne a sua família, torne o seu lar um lugar extraordinário, onde Jesus está. Convide Jesus hoje a estar na tua casa. Eu tenho orado ao Senhor e pedido ao Senhor que isso seja realidade na vida de todos nós. Quando alguém toma esta decisão, algo acontece. Recordo-me quando eu era garoto e na minha adolescência, quando moramos
minha família, numa casa, um apartamento, na rua João Silva. Lá, nós morávamos exatamente no meio do caminho. Depois a rua João Silva, metade dela para baixo era Bom Sucesso, metade dela para cima era Olaria. E assim você podia dar um salto aqui, um salto ali e estar em 2 bairros ao mesmo tempo. E eu me lembro da proposta que minha mãe fez de ganhar aquela rua para Jesus. Interessante que quando minha mãe e meu pai tomaram a decisão e convidaram eles, gente crente, gente do Senhor, mas eles tomaram a decisão que Cristo estaria sempre dentro da nossa casa. Sabe o que aconteceu? Vizinhos perto e vizinhos distantes começaram a bater a nossa porta. E eu vi naquela casa vidas se rendendo a Jesus Cristo, vidas sendo curadas, vidas sendo libertas de espíritos demoníacos. Nós vimos, nós crescemos vendo os prodígios de Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele estava na nossa casa. Pessoas vinham, não importando o seu entendimento ou conceito religioso, eles vinham de todas as, chamemos assim, todas as tribos, de todas as origens. Eles vinham. E quantos dos nossos vizinhos eu vi se converterem ao Senhor Jesus? Eu vi se entregarem ao Senhor Jesus. Às vezes, quando eu estou pregando em alguma igreja, eu encontro alguns deles que se lembra ainda de quando havia as reuniões. Olha, chegou a um tal ponto que nós tivemos que ter reuniões, cultos semanais em nossa casa. Cantávamos um hino, líamos a palavra, se trazia a palavra, se orava pelas pessoas, mas isso acontecia porque eles queriam estar em nossa casa. Daquela casa saíram não apenas daquela família, mas as pessoas que frequentaram aquela casa, porque encontraram Jesus naquela casa, hoje são pastores. Porque quando Jesus está em nossa casa, é inevitável que os nossos vizinhos saibam que Jesus está ali. Eles baterão a tua e a minha porta, porque eles dirão: eu preciso de algo que só posso encontrar na sua casa, pois ele não está naquela outra casa, nem está naquela outra casa. Ele só está nesta casa, na tua casa, e eles não pouparão esforços para chegarem junto de Jesus Cristo, que está na nossa casa. Essa é a palavra que eu tinha para, nesse dia do culto da família, dizer. Aí a nossa casa se tornará realmente uma agência do reino de Deus. Você está pronto para convidar Jesus para estar dentro da sua casa, e aconteça o que acontecer, porque vai te dar trabalho. Deu trabalho. O trabalho não foi receber Jesus, o trabalho não foi receber os discípulos de Jesus, o trabalho foi até arrumar o telhado. Vai te dar trabalho.
E isso só acontecerá por uma coisa, porque Jesus está na tua casa. Mas vale a pena, cada telha removida, vale a pena, porque nós veremos os prodígios de Deus dentro da nossa casa. No nome de Jesus Cristo. Amém? Você que não me ouve, que assiste hoje essa live e que nunca convidou Jesus para estar na tua vida, e menos ainda para estar na tua casa, eu quero te estender um convite para que você convide Jesus para entrar na sua vida e para entrar na sua casa. Esse é o verdadeiro convite. O convite para que você convide. Como disse Jesus a Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus quer ir e ficar na nossa casa. É hoje, convém, não apenas a você, convém ao Senhor estar na tua casa. Eu quero orar por você e quero pedir para que Jesus entre na tua casa, entre na tua vida. Senhor Jesus, entra nesta casa, entra nesta vida. Haja salvação hoje, que se diga o que foi dito na casa de Zaqueu. Hoje houve salvação nesta casa, e que haja salvação da própria casa, no nome de Jesus Cristo. Quero ainda fazer uma segunda oração, por você, por todos nós, que somos servos do Senhor, que abrimos o nosso coração para que o Senhor habite em nós. Pedir que as pessoas saibam e que elas venham para a nossa casa, porque Jesus está na nossa casa. Que sua família seja o palco no qual Jesus manifestará seus prodígios, seus milagres, seus sinais, onde haverá perdão de pecados, cura de enfermos, que assim seja a realidade das nossas famílias. E se você deseja, como eu desejo, que isso seja uma realidade, você abra agora a sua casa para o Senhor Jesus e a sua vida para a manifestação de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos aqui entregar a nossa casa, a nossa vida, as nossas famílias, para que Jesus esteja nas casas, para que Jesus esteja nas famílias, a se manifestar, para que a partir da nossa casa todos possam dizer: hoje eu vi prodígios. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se espante. Se Jesus entrar, ou quando Jesus entrar na sua casa, e crendo que Ele entrou hoje nas nossas famílias, nas nossas casas, não se espante se as pessoas começarem a bater a sua porta, se as pessoas começarem a pedir oração, palavra para você.
Eu creio de todo o meu coração que isso vai acontecer com todos os membros da nossa igreja. Porque Jesus está na nossa casa. Não se espante de vindos de todas as cidades, de todas as aldeias, de todos os lugares, multidões chegarem neste lugar. Eles não virão porque nós temos a melhor mensagem, eles não virão porque nós temos o melhor ambiente, eles não virão porque nós temos o melhor louvor ou o melhor entretenimento. Eles virão porque Cristo está neste lugar. No nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, nós queremos entregar ao Senhor nossas vidas, entregar ao Senhor cada família desta igreja e te pedir que Jesus esteja sendo visto em cada casa, em cada família, em cada vida. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.